Boa tarde. Nossa senhora, é muito mais gente do que parecia. Bom, antes de eu começar, eu queria dizer que é até muito bacana como eu estou aqui em frente a tantas pessoas da educação, tantos professores. Eu me sinto estranhamente confortável e estranhamente ansioso, porque, sei lá, é como se eu estivesse entregando um trabalho para vocês. É muito engraçado. Mas, bom, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, sou autista. E eu venho trazer uma proposta um pouco diferente, né? Eu estou mais perto de vocês, de baixo para cima. Há muito pouco eu era estudante, há muito pouco eu estava na escola. Então, ainda é muito vivo tudo que eu passei nesses anos como estudante autista. Mas algumas coisas merecem ser pontuadas aqui, tá? Eu tive meu diagnóstico muito recentemente. Eu sei que eu sou autista há pouquíssimos meses. Eu acho que vão fazer 3 meses que eu sei. Então, eu cresci e vivi a minha vida até agora sem saber direito quem eu era. Eu não me identificava, eu não sabia. Eu não entendia como eu vivia e o que eu era dentro de mim. E, assim, eu acho que eu começo um pouco mais para trás, muito mais novo, e vou vir trazendo, meio que numa linha do tempo, contando para vocês algumas coisas de como foi viver essa experiência sem saber quem eu era, sem saber quem eu sou. Desde muito menininho, eu sempre fui aquele famoso aluno problema. Eu sempre fui o grande aluno problema. Eu nunca respeitei a hereditariedade, eu nunca respeitei muito as regras, as normas. E não era muito por birra, era só muito natural não respeitar tudo aquilo. Eu não me encaixava naquelas coisas que exigiam de mim, então para mim era muito natural que eu simplesmente não seguisse. Quando muito novinho, mais ou menos no pré, eu tive um amigo de sala autista. Ele tinha um grau de suporte um pouco mais elevado e na época, hoje quando eu penso, é muito louco. A gente não sabe lidar, a gente não sabia e ainda não sabe lidar. Esse menino, ele era bem visual. Ele tinha várias estereotipias. As estereotipias são maneiras de regulação do nosso corpo, né? Ele tinha várias estereotipias bem visuais. Isso era motivo de chacota, era motivo de piada, até por mim. E desde muito menino, eu também sou um autista com estereotipias muito visuais. Vocês não vão me ver fazendo estereotipia aqui agora, porque eu estou vestido num personagem. Eu não estou desregulado, então eu não vou ficar fazendo as estereotipias, mas na próxima sessão prestem atenção em mim que vocês vão ver. Minhas estereotipias são bem faciais, então é bem fácil de ver. Desde muito novinho, eu nunca tive muitos problemas para estudar. Eu era o aluno problema, eu era o aluno que desobedecia todas as regras, mas eu nunca dei trabalho na escola. Nunca dei trabalho com nota, nunca tive problema para passar. O que era muito louco, né? Porque os professores eles não sabiam como eles me tratavam, porque eu era um menino que fazia bagunça, conversava, que estava sempre sem uniforme, estava sempre largado, mas eu era o menino que passava, que fazia os trabalhos, fazia as atividades, enfim. Desde muito novo eu tive muita sorte, eu aprendi a estudar. E como que eu estudo? Bom, eu não estudo. Eu basicamente não sento para estudar. Eu acho que na vida inteira, se eu sentei na cadeira para estudar para alguma coisa 3 vezes, foi muito. Mas bom, essa é a minha maneira de estudar. Eu aprendo ouvindo e eu aprendo falando. Inclusive eu gosto muito de falar, mas nem sempre foi tão fácil assim. De quando eu era muito novinho, eu tinha muito problema para falar assim, para frente dos professores, apresentar trabalho e tudo mais. Eu travava muito, eu ficava muito ansioso. Isso só ia ser corrigido lá na frente, mas enfim.
Eu tinha as minhas necessidades e eu não tinha muito para quem recorrer. Trazendo um pouco mais para frente, que as coisas estão mais frescas na cabeça, que vamos botar aí no oitavo para o nono ano, começou um momento de mudança muito grande na minha vida. Porque foi a primeira vez que eu me senti percebido dentro da escola. Foi a primeira vez que um professor meu me trouxe uma sensação de acolhimento e de segurança muito diferente, que eu nunca tive. Essa minha professora de português, Edilúcia, a gente estava na sala, e assim, típico sexta-feira, final de horário, todo mundo muito ansioso, aquela sala naquele barulho. Ela pede um momento de silêncio para terminar a matéria, só que eu já estava num estado de desregulação muito elevado. Então ela pede para poder desligar, parar de fazer barulho, e eu não paro de conversar. Eu estou gritando, eu estou conversando, eu estou cutucando meus amigos, eu estou andando pela sala, e eu não consigo desligar. Ela vira para mim e fala assim: Pedro, vai passear um pouquinho? Aí eu fiquei assim: vai passear um pouquinho? Você quer que eu vou para a diretora? Vou. Ela falou: não, vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Eu falei: não. Tá. Eu travei, eu falei: não, direção. Falou: não, só vai dar uma volta. Daqui a pouco, quando você estiver bem, você volta para a sala. Tá bom? Tá bom. Aí eu levantei, né, meio assim, caramba, o que eu faço? Fui dar uma volta. A escola não era muito grande, eu fiquei dando umas voltas pela quadra e pensando no que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei, nossa. Porque, bom, de novo, eu sempre fui aluno problema. Eu falo muito, eu faço muita bagunça, eu desrespeito tudo que é norma, eu sempre conversei demais, fiz piada demais, brinquei demais, atrapalhei demais. Então eu sempre fui mandado para a direção. Era praxe. Os professores chegavam num ponto que eles abriam a porta e faziam assim. Eles nem falavam meu nome, não. Eles só olhavam para minha cara, abriam a porta e eu já sabia o recado. Então, aquele dia, eu fiquei muito feliz. Porque a minha professora, pela primeira vez em muito tempo, ela me notou e ela percebeu que o que eu estava, o estado que eu estava, não era por maldade, não era birra, não era chateação, mas porque eu não estava bem. E que não vale a pena simplesmente me mandar para a direção, como eu sempre vou, porque isso não resolve nada. Ela me notou, ela me percebeu. E depois desse dia, a gente criou uma conexão, um vínculo muito forte. Tão forte que isso aconteceu no oitavo ano, e eu sou amigo dela até hoje, eu converso com ela até hoje, e ela ainda segue sendo um marco muito importante na minha vida, como ser humano, assim. E bom, depois disso, essa professora me ensinou muitas outras coisas. Ela percebeu que eu gostava muito de falar. E ela percebeu que eu odeio escrever. O Jota, ele falou que ele acordou cedinho hoje e escreveu aquele tanto de coisa. E para poder vir, ele até perdeu o roteiro. Gente, eu não sei fazer isso. Eu não sei escrever. A mesma coisa do filho dele. Eu não consigo botar, tipo, na minha mão o que meu cérebro processa. Não acompanha. Uma coisa não segue a outra. Então eu simplesmente não escrevo. Eu simplesmente não tento, porque isso é muito desgastante. Para mim é muito desgastante. Eu tenho que sentar numa cadeira e falar: bom, eu preciso escrever um roteiro para palestra. Eu preciso escrever um roteiro para algum trabalho, eu preciso apresentar alguma coisa. Cara, não vai sair nada de mim. Nada. Eu não funciono. Mas, bom, um pouquinho mais para frente, eu tive uma experiência que não foi tão agradável assim. O professor me pediu um trabalho, era um trabalho bem complicado. Eu tive que criar um perfil no Instagram, eu tive que fazer um monte de coisa em rede social. E ele pediu um relatório de no mínimo umas 15 páginas,
e que eu tinha que apresentar esse trabalho para ele e eu tinha que apresentar esse relatório no dia de entrega do trabalho. Chegou no dia, fiz minha apresentação, apresentei o meu produto, o meu perfil, o meu trabalho, mas eu não tinha um relatório. Eu não consegui escrever o relatório. Virei para ele e perguntei, bom, você se importa se eu falar? Você se importa se eu te apresentar falado esse relatório? Ele, bastante inflexível, simplesmente falou, não. Esse trabalho foi solicitado há 2 meses, você teve muito tempo, você não pode fazer, você não vai fazer, você vai tomar 0 no trabalho. Eu fiquei muito encucado, porque, bom, não foi a primeira vez que desrespeitaram uma necessidade minha, mas foi uma maneira muito brusca, foi muito direto e foi muito ruim. Recorri à direção. Fui na direção, expliquei a situação, contei o que tinha acontecido. E, bom, marcaram uma reunião minha com esse professor, sentamos todos, expliquei a situação e o professor explicou o lado dele. Chegamos em um consenso de que a minha apresentação tinha sido muito boa, de que o que eu tinha apresentado foi muito completo, foi muito complexo e que valia uma boa nota. O professor, simplesmente porque eu não entreguei o relatório e porque ele não queria mudar de posição, me deixou com 0 na matéria e eu tomei pau na matéria. Eu só não fiquei de recuperação e não reprovei porque era uma matéria extracurricular, não tinha nada linkado com a grade, então ficou tudo bem no final. Mas, bom, são 2 situações muito antagônicas, né? E delas eu tiro algumas coisas que eu acho bacana de pontuar. Nós, autistas, e eu digo tanto na perspectiva como um jovem adulto autista hoje, que sabe da própria condição, tanto quanto uma criança, um jovem adolescente que não sabia da própria condição, nós temos um seríssimo problema em tomar iniciativa. Eu acho que eu posso dizer, não só pelo meu perfil, nós temos essa dificuldade de tomar iniciativa, principalmente no que diz respeito a relações sociais, a interações sociais, sejam elas das mais simples e mais corriqueiras possíveis, seja eu com um amigo, seja eu com um professor, seja numa relação de poder, numa relação de hierarquia. Por que hoje, pensando, né? Por que a minha professora, o que ela fez comigo foi tão bacana, foi tipo assim, foi um barato para mim? Porque ela quebrou a principal barreira que a gente tem, que é a iniciativa. Ela não simplesmente me tratou de qualquer maneira, ela não negou as minhas necessidades, ela entendeu, ela me percebeu, e aí ela tomou a iniciativa, ela quebrou essa trava. E com isso, bom, o nosso relacionamento até hoje diz muito. Ela criou um vínculo entre a gente, hoje nós somos muito amigos. Dentro da escola, saindo um pouco de situações tão simples assim, igual o Jota pontuou, a escola é verdadeiramente um ambiente muito difícil para nós autistas. É muita informação, é muita coisa acontecendo no mesmo tempo, principalmente dentro da sala de aula, enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está ali, né, no meio de tudo, é muito barulho, é muita informação, você tem que prestar atenção no professor, tem o teu amigo atrás de você querendo conversar contigo, tem aquele murmurinho atrás da sala, tem o ar-condicionado, tem a luz que é muito forte, enfim, tem muita coisa que desregula a gente. Por isso que eu acho que no meio de tudo isso é muito importante que, como professores, como nossos apoiadores, nossos docentes, tenha essa quebra de barreira de perguntar, de verdadeiramente solicitar para nós, autistas, quais são as nossas necessidades.
porque a Gabi fala muito isso, nada sobre nós sem nós. Eu disse para vocês duas situações e algumas das minhas necessidades, mas elas são minhas. Cada autista tem as suas próprias. E a melhor maneira de ficar sabendo sobre é perguntando. Eu lembro até hoje, eu tinha outro professor, o Sérgio, de matemática, que a gente tinha um combinado. Todas as vezes que eu entrasse em desregulação, que ele percebesse que eu estava começando a ficar muito agitado, muito mais do que o normal, que eu falava demais e que eu começava a levantar e andar por aí, ele abria a porta para eu poder passear. Então era assim, era tranquilo. Se eu entrasse em estado de desregulação, eu poderia só sair da sala e tomar o tempo que eu precisasse para poder voltar ao meu estado normal. É igual o Jota falou, é muito simples. É muito, muito, muito simples cuidar dessas questões nossas. São coisas muito pequenas que nos tiram do nosso lugar, que nos tiram do nosso eixo. E são essas mesmas coisinhas que podem botar a gente de volta. Então é importante perceber, é importante compreender a gente para poder gerar esse vínculo, para poder gerar essa compreensão. E bom, mais para frente, algum tempinho atrás, quando eu tive meu contato com o meu diagnóstico, quando eu tive meu contato com a Gabi, quando eu tive meu contato com o Jota, que eu descobri que aquele sentimento que eu sempre tive desde menininho, de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa estava fora do lugar, isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre pensei que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava cabendo, que não estava funcionando, eu me achava muito diferente, eu me achava muito deslocado de tudo, não só da escola, mas de amigos, de família, de parentes. Eu sempre achava que, cara, tem alguma coisa errada. A palavra era essa, errada. E foi depois de um tempinho que eu sentei com a Gabi, a gente trocou uma boa ideia, que eu descobri que não tem nada de errado. Eu só sou diferente, eu funciono diferente. E hoje eu aprendo cada dia a como respeitar essas diferenças minhas e a como tornar e a como respeitar essas limitações que eu tenho no meu corpo. E é importante que tenha essa troca entre nós, alunos autistas, e vocês, educadores, docentes, para que tanto nós possamos nos conhecer como indivíduos, para entender nossas necessidades, as nossas individualidades, quanto para vocês poderem criar esse vínculo, poderem criar essa conexão com a gente. Eu acho que essa é a única maneira de poder resolver isso. E é isso.